12 vezes que os times brasileiros foram roubados por argentinos na Libertadores. Para quem não tá vendo isso em live, tá vendo isso no YouTube, estamos no domingo, dia 19. A Argentina acabou de ser humilhada, recebeu 3 goleadas. A FIFA ainda anulou 2 gols da Espanha, mas não teve jeito, né? O talento vence a trapaça, não importa o quanto trapaceie. E em homenagem à Argentina, vamos ver um vídeo aqui de melhores momentos da Argentina fazendo o que sabe fazer de melhor. Desde muito antes da última Copa. Seus cachorros, seus cachorros. Mãe tava torcendo pro Messi, velho. Cara, o que mais teve foi mãe torcendo pro Messi. Na verdade, cara, a minha mãe, ela também começou a gostar do Haaland. O trabalho que fazem de imagem por esses caras é inacreditável. O Haaland eu até não tenho muito o que falar. O marketing dele é feito por uma brasileira, inclusive, que é a mulher encarregada da imagem dele lá. Mas o Messi, cara, tem uma imagem em volta dele falsa de que ele é um cara de gente boa e que o Cristiano Ronaldo é um cara arrogante. Sendo que é o inverso. O Cristiano Ronaldo sempre foi de boa, inclusive teve casos em que o Cristiano Ronaldo, ele... Eu posso puxar aqui, ó. Que é o Arói e o Messi, cara. O Messi humilde, o Messi gente boa. Cara, o Messi deu um tapão, ele deu um tapa no juiz, cara. Cara, teve um jogo essa Copa que o Enzo, ele deu uma porrada no outro jogador, derrubou ele no chão, ele deu um soco na nuca do jogador, derrubou ele no chão. E o juiz não deu falta, mas o juiz parou o jogo. E o Messi ficou puto, cara. O Messi ficou xingando o juiz. O Messi ficou brigando com o juiz por fazer muito menos do que deveria. Uma das maiores mentiras do futebol é a tal da humildade do Messi. O cara tropeça no próprio pé. E fica por isso. Agora, compara com o Bolt. Compara com o Bolt. De imagem, realmente, assim, o que merecia ter ganhado a Copa era Portugal. Dito isso, né, todos bilionários aí, então, tanto faz, né? Eu tava com eco aqui porque eu tive que trocar o microfone do... Ele tava no P2, aí eu mudei pra wireless, que é o que eu uso sempre. O que nós temos aqui, tá? O que acontece com o vídeo? Deram negativo e eles foram pro jogo E outra, quem que faz o teste é o Santos? Não. Não é a Conmebol que faz o teste? Seguiu o protocolo. Então o problema é deles. Mas a imprensa argentina criou uma teoria da conspiração de que o Santos sabia que eles estavam. Sim. E que pelo fato do Santos não ter descido pro intervalo pro vestiário no intervalo durante o jogo, o Santos meio que assumiu a culpa e por isso tem que ser 3-0 pro Boca. É isso. O Santos falou, olha, eu sei que eles estão. Sim. Vamos lá deixar eles fazer os testes da Conmebol? Sim. Mas vai dar negativo, a gente já sabe. A gente sabe que vai dar negativo. Sim. E eles jogam. Pois é. Essa é a linha de raciocínio. E que o Boca tem que entrar em contato com a Conmebol para exigir os 3-0 porque não tá seguindo o protocolo. Ou seja, eu não duvido nada que isso possa acontecer, tá? E aí eu vou entrar no mérito disso. O primeiro clube que eu vou falar aqui é o Santos, mas temos Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Fluminense. Palmeiras também vai ser roubado nessa história, se eu não me engano. Todos vão citados aqui, tá? Em 12 ocorrências de roubos, e eu tô falando roubo, tá? É a palavra que eu estou falando. Roubos de times argentinos contra brasileiros.
Em 6 delas temos o Boca Juniors presentes, que chamamos de filhinho da Conmebol. Ou seja, se eu sou o Palmeiras, eu torço pro Santos passar. Cara, o Boca Juniors, ele tem uma questão que, assim, o River Plate é uma coisa, mas o Boca Juniors, ele é num nível completamente diferente de trapaça, de baixeza. Porque lá na Argentina, o Boca, ele tem uma questão de classe social e de ideologia relacionada ao Boca. O Boca é o time do Maradona e é o time da esquerda, é o time do peronismo e dos kirchneristas. Se você for para Buenos Aires, você pode andar bastante, se for em direção ao Caminito, andar para o sul, você vai cair no bairro do Boca. E aí você vê que tem toda uma diferença entre a parte do Boca e o resto de Buenos Aires. Eu não sei nem se o bairro do Boca ele faz parte da província ou se ele faz parte da cidade autônoma. Mas, cara, é um lugar bizarro. As pessoas lá, elas tendem muito mais à esquerda. É uma região que tem um apoio forte à Cristina Kirchner e ao peronismo, enfim. Quando vai se olhar os mapas eleitorais, é uma região que vota forte com a esquerda. Então, tem uma questão mais forte do Boca em específico nisso, tá? Essa cultura de trapaça que tem na seleção argentina, ela vem principalmente originada do Boca. 1964, Santos e Independiente na semifinal Orwell. E seja bem-vindo ao live, né, Ribic? da Copa Libertadores. Isso aqui não é suposição, é o próprio Grondona falando que prejudicou o Santos. Foi no mesmo telefonema que ele falou. Foi do mesmo. Corinthians, depois a gente fala. Em 1964, o Grondona, que era presidente do Independiente, deu um jeito do juiz decidir tudo a favor do Independiente no jogo contra o Santos. Porque o Santos estava indo para o seu terceiro título de Libertadores. Isso é ele falando, tá, gente? Não é... Ele admitiu. Tem matéria, você pode pesquisar à vontade. Ele admitiu que interferiu para que o Independiente se sobressaísse sobre o Santos e que a arbitragem favorecesse o time argentino contra o Santos naquela Libertadores. Isso acabou fazendo com que o Santos meio que abrisse mão de disputar Libertadores com força total para fazer excursão no mundo e ganhar dinheiro, tá? Mas sim, o Santos encarava a vera os confrontos naquela época. Ganhou 2, na terceira foi prejudicado. O Santos de novo, aí vem um bônus, não é time argentino, mas a gente vai citar. 2000 o Santos foi prejudicadíssimo contra o América do México, que tinha eliminado o Flamengo também, na mesma Libertadores, com um gol impedido do Cabanhas no jogo de ida, que deu vitória de 2-0 do América sobre o Santos. Por quê? No mesmo jogo teve um gol que não estava impedido do Santos e o juiz deu impedimento. O gol do Cabanhas ele estava mais de 1 metro impedido e o gol foi validado. E o gol do Cléber Pereira estava mais de 1 metro atrás da linha e o gol dele foi impedido. O placar seria 1-1. No jogo de volta o Santos venceu por 1-0 e acabou eliminado. Mas também na volta o Santos também teve um gol que não estava impedido, que foi invalidado do Cléber Pereira também. Só pra deixar claro aqui que no começo você falou roubos de time argentino contra Não, mas eu tô falando, tem os bônus. Eu falei, tem os bônus. Tá. Tá? Em 2018 tem a história do Carlos Sanches, também contra o Independiente. E teve muita gente falando que o Santos estava errado nessa história. Eu nunca vou aceitar, por quê? No Conmebol tem um sistema online para que os clubes façam uma verificação de jogadores que estão suspensos. O Santos foi nesse sistema, estava lá que o Carlos Sanches poderia jogar. Mas depois descobriu-se que, na verdade, o Carlos Sanches estava suspenso e ele não poderia ter entrado em campo contra o Independiente. O jogo foi 0-0. Acabou que a Conmebol puniu o Santos por 3-0 para o Independiente, tá? Dizendo que o Santos, na verdade, teria que telefonar para a Conmebol para se informar melhor. Ou seja, porque não podia confiar no teu sistema. A Conmebol vai e bota no sistema. É igual o que a gente falou na época. Na várzea, você sabe que tem lá, na súmula, lá no papelzinho. Claro. Quando o seu sistema ele é todo zoado, você pode dizer, não, mas estava errado no sistema. Não, mas espera aí, deixar o negócio em aberto, abre margem para poder fazer esse tipo de coisa. É de propósito. Você tá suspenso. Pois é. Na várzea, você sabe que você não pode entrar. Na Conmebol, na Libertadores, no maior torneio da América, não pode. Tá não lá pode. Que você pode jogar e você não pode. Pois é. E aí o Independiente acabou ficando com um placar de 3-0, o jogo de volta foi 0-0 de novo, o Independiente acabou se classificando. E depois o Santos entrou na justiça e foi provado que a Conmebol estava errada. O Santos, para não ter problemas em futuras Libertadores, ela falou, então não vão cobrar nada. Mas ainda tem essa... Sim. Os caras dão essa coada, né? Sim. Isso é o que dita a política brasileira com a Libertadores. O Brasil é roubado
Mas, para não ter problemas, por causa que dá muito dinheiro jogar na Libertadores, e mesmo com as trapaças o Brasil continua vencendo, a CBF não faz nada. A CBF fica lá olhando na sua cafetier enquanto os times brasileiros são roubados, porque, cara, se eu mexer com isso, eu vou perder a grana da Libertadores, porque o brasileirinho gosta de ver Libertadores. Porque o brasileiro é quem assiste a Libertadores, é o brasileiro que sustenta esse negócio. Se o Brasil sai da Libertadores, cara, a Libertadores murcha, vai ser o quê? Vai ser todo dia a Argentina vencendo o Peru, é isso. Além de você for lá, provou que você tava certo, Sim. ó. Melhor beleza, deixar quieto. Você tá certo. Errado, tá? Postura do Santos. É, você tá certo. Sim. Mas fica quieto. Tinha que pedir uma indenização. Ah, vai me prejudicar. Meu irmão, mete uma indenização de 20 milhões. Quanto que deixou de ganhar só de... Então, assim, por um lado tem a filha da putice argentina de roubar? Tem. Mas o Brasil também não se ajuda, o Brasil não faz nada. passar de fase? Pois é. E aí você não pode fazer nada, que senão você, na próxima você tá ferrado, hein, Pois meu irmão? é. Fica quieto. E aí o Santos falou, vamos deixar quieto, provamos o nosso ponto, estamos certos. Eis que chega 2020, o Santos chega na semifinal da Libertadores, vai enfrentar o Boca Juniors lá na Bombonera. A Argentina merece que o Messi seja encontrado no Epstein Files, E tem um pênalti junto do Netanyahu e do Infantino. escandaloso em cima do Marinho, que em todos os lugares do mundo seriam dados, e o VAR, Não, quem anulou... o VAR, Cara, como que o argentino gosta de empurrar, né? Acho que foi o Enzo Fernandes que deu um empurrão no jogador da Inglaterra no último jogo. não deu. Na hora? Eu vi, não. Ele não Ele, deu, apitou lá? ele apontou pro tiro de Ah, meta. tá, porque o VAR chamou o cara pra falar que não foi. Sim. O VAR, com os 3 caras lá, eles anularam um pênalti escandaloso em cima do Marinho, que eu duvido, eu aposto meu anos aqui, que se fosse pro Boca ele não daria esse pênalti. Eu também. duvido. Eu aposto a minha vida que não daria esse pênalti pro Boca. Duvido, cara. Não, ali não precisa nem... Se não tivesse VAR e fosse pro Boca, não precisa de VAR. Passando ou não passando, foi roubado na Argentina. Eu vi você com VAR e comentando com tudo. o cara, mas o cara não ia ir pra lugar nenhum. Falta é falta. Meu irmão, o cara veio falar É. assim, mas ele não tinha tocado na bola. É. Primeiro ele tocou. Ele tocou na bola e saiu na frente. Tomou a porrada. Mas se ele não tem objetividade, não é falta. Meu irmão, se você tá eu e ele conversando no canto da área. Se você tá no seu campo saindo pro ataque, você também não vai chegar no gol. Sim. Não vai ser falta? Não, mas a gente tá dentro da área conversando. Estamos conversando Se aqui. der um bom na tua boca, Ah, falta. Imagina se a gente tem um Argentina Gate, ou foi o Singapura Gate da FIFA, da FIA, só que na FIFA. Né, que sai o cara, sai alguém de lá que tava fazendo parte do esquema e joga tudo na mídia e é isso. A jogada tá acontecendo lá do outro lado. Você me dá um soco na boca, não é pênalti? É falta. Já teve lance Falta é assim. falta. Já teve até pênalti assim. Pois é, não é. Mas era gremista, tava puto por causa da eliminação do Grêmio, que inclusive não foi prejudicado em nada. Mas, né, os gremistas falando que foi prejudicado. Mas enfim, né, alguns, não todos. Vamos para o Palmeiras. Ainda tem isso, o problema do Brasil, né? O Brasil é muito clubista. O Brasil é terrivelmente clubista. O brasileiro, o brasileirinho, se ele tiver que escolher, eu quero uma Copa ou eu quero um pontinho, um ponto, um gol pro meu time do coração no campeonato regional. Cara, a porra do brasileiro vai escolher favorecer o time dele do que ganhar uma Copa do Mundo pro Brasil. E isso é o inverso na Argentina, tá? O argentino, ele tem uma cultura que mesmo o cara que não gosta de futebol, que não curte acompanhar futebol em si, ele vai lá e vai torcer para a Argentina na Copa do Mundo. Enquanto aqui, o brasileiro, ele é, assim... Ele realmente, assim, ele se porta muito mais com o seu time particular do que realmente com a Copa. E aí, por causa disso, a gente tem o Brasil perdendo na Copa América, enquanto os nossos times ganham quando vão jogar na Europa ou aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Palmeiras! Primeiro... Aí acontece isso. Um time da Argentina rouba contra um time brasileiro e o brasileiro vai torcer para o argentino só por causa que não gosta do time rival. O brasileiro prefere torcer para um time argentino do que torcer para um time brasileiro supostamente rival. Palmeiras em 1968, pra você ver que isso aqui é histórico, tá? Palmeiras em 1968, no jogo de desempate da final da Libertadores contra o Estudiantes, o Estudiantes venceu o primeiro jogo por 2-0, ou por 1-0, aliás, minto, 2-1. O segundo jogo o Palmeiras venceu por 3-1, mas... Aliás,
É só ver essa Copa, né? O que teve de puta e viado torcendo pro Messi, o que teve de VIP torcendo pro Messi, torcendo pra Argentina, é só abrir o Casa TV pra assistir. Antes não tinha o desempate. O desempate era um terceiro jogo, que foi disputado no estádio Centenário do Uruguai, se não é o do Paraguai, não lembro. Se fosse hoje aí a diferença de gol já passava com a Messi. Sim. E aí, Não, porque temos que torcer para a Argentina, porque a Argentina é um time latino como nós, contra os times colonizadores da Europa. Nossa, cara, assim, vai se ferrar, cara, vai se ferrar. Não, porque o Messi merece. O Messi merece ter 3 Copas igual o Pelé. Quem merece ter mais Copa? Brasil, porra. Torce pro teu país, desgraçado. no jogo, tava 0-0, o China fez um gol totalmente legal e o árbitro acabou invalidando o gol do Palmeiras. China é do Palmeiras. É, o China é jogador do Palmeiras. Ele fez o gol com o passe do Djalma Santos, que foi inclusive a matéria que eu achei falando desse jogo. E o juiz invalidou o gol. E depois o Estudiantes acabou vencendo a partida e foi campeão da Libertadores em cima do Palmeiras. Olha pra Argentina que passou por episódio do Milei. Cara, o Milei, base de Milei, a única coisa que a Argentina produziu de bom nos últimos 50 anos, ele tava torcendo pro Brasil. Ele torceu pro Brasil no início, quando o Brasil tava lá na... antes de cair nas oitavas. Show? Show. Tá? Pra não falar em Boca Juniors, já falando, em 2 oportunidades, na final da Libertadores de 2000 e na semifinal da Libertadores de 2001, o Palmeiras foi simplesmente roubado na cara dura. O Milei tem o mesmo problema do Bukele. Ele é o cara sexo que ele nasceu no país errado. Contra o Boca Juniors. Os 2 jogos, tá? Na de 2001 ficou ainda mais evidente, porque teve um pênalti escandaloso em cima do Fernando, que o árbitro, que era o Balo Aquino, que inclusive foi o árbitro dos 2 jogos. Esse aí era o cara que operava pro cara lá. Ele deu cartão amarelo pro Fernando por simulação e deu um pênalti inexistente pro Boca. Contra o Palmeiras, o Boca acabou saindo campeão dessa Libertadores, acabou se classificando pra final da Libertadores de 2001. Isso aqui é só Libertadores, né? Tem Sul-Americano também, que é mais ou menos. Não vamos entrar em Sul-Americana aqui. Quem venceu a Libertadores de 2001, inclusive? Deixa eu pesquisar aqui. Boca Juniors. Tá? E aí vamos para o... Nem vou falar Corinthians com essa entonação, porque não cabe. Não, esse do Corinthians, o dia a gente tava vendo esse jogo junto. Eu tava aí. vendo... O Messi chorou? O Messi chorou, cara. Eu queria ter visto o Messi chorando, cara. Eu perdi essa, devia ter assistido. Nossa! Eu não consegui nem ficar bravo, meu irmão. Era tinha que ir. Pra lavar a Eu alma. nunca vi uma coisa Vamos, dessa na história. ordem cronológica, 2006, tá bom? 2006. Corinthians... Eu quero que o Messi ele se debule em lágrimas. Eu quero que o Messi ele tenha uma desidratação de tanto chorar. e River Plate. Então não é esse aqui Tá. que tava vendo junto. Jogo na Argentina, primeiro jogo. E aí, o árbitro era um senhor chamado Carlos Amarilha. Que esse aí é o... Antes era o Baldaquino que operava pra... Sim, depois pra virou o Comebol, Amarilha. Depois o Amarilha. Hoje eu desconfio que é o Nestor Pitana. Vamos lá, vamos Que é observar. o novo operador lá. Não, o que prejudicou o Santos aí é o mesmo que prejudicou, se eu não me engano, o Cruzeiro e o Grêmio. É o mesmo. O Então, mesmo do VAR e o mesmo do campo. Não é o estranho, mesmo. que é sempre os mesmos... Sim. É Senhores. estranho. Eu não lembro, é torrado, alguma coisa assim. Mas enfim. Até o Castrilli falou que foi pênalti no Santos, você viu? Sim. Se eu não me engano, o Messi ele ia se aposentar muito tempo atrás. Porque a Argentina, bom, todo futebol argentino ele é uma farsa, né? E a Argentina tava lá perdendo, sei lá, uma seca de 30 anos, até que eles ganharam a Copa América, se eu não me engano. Ou a Copa das Confederações, que eles ganharam com o Messi. E aí o Messi desistiu de se aposentar e resolveu continuar jogando. Sim. Num jogo, se eu não me engano, foi no jogo com o Brasil, inclusive. Castrilha, hein? O Castrilli também gostava de fazer umas operações. Eu gostava. Mas enfim, River e Corinthians, no primeiro jogo na Argentina, com a arbitragem do Carlos Amarilha. O Tevez fez um gol legal para o Corinthians, que foi anulado. E depois o Mascherano foi expulso injustamente no lance lá. Os dois estavam no Corinthians na época, tá, gente? E aí depois, foi tanta pilha naquele jogo, que no jogo de volta, deu toda aquela confusão da torcida do Corinthians invadir lá. Não foi só por causa
da pressão pra ganhar o título, que existia, Sempre era muito tinha, forte. O Corinthians não Desde que o passava. Palmeiras ganhou a Libertadores ficou maior, mas tinha toda a pilha do primeiro jogo também, que o Corinthians foi extremamente prejudicado. No jogo de volta acabou não sendo, tá? O River jogou melhor e tal, mas a pressão pelo jogo de ida foi muito forte e o Corinthians acabou prejudicado. E aí vamos para 7 anos pra frente. Aí acho que é o maior roubo da história que eu já vi na minha vida, meu. Olha, é nível da Copa do Mundo de 2002 com a Coreia do Sul, com Espanha e Itália. Lembra? Esse aí, meu irmão, esse aqui igual esse dia aí, eu nunca vi na minha vida. Coreia do Sul com Aliás, o que a Espanha fez hoje foi lavar a alma pelo que ela sofreu em 2002, tá? O que a Espanha sofreu contra a Coreia do Sul é que a gente não pegou essa história muito aqui do Brasil, porque o Brasil venceu essa Copa, né? E o Brasil tava numa chave diferente, a gente passou muito longe da Coreia do Sul, a gente não ouviu falar dessa história, mas a Copa na Coreia do Sul, a Coreia do Sul roubou completamente a Copa pra ela. É só o Brasil que não faz isso, né? Quando a gente teve a Copa aqui no Brasil, a gente se ferrou de 7-1. Agora, quando a Argentina teve a Copa no país deles, eles roubaram a Copa. Quando a Coreia do Sul teve a Copa no país deles, eles roubaram a Copa. Perderam de qualquer jeito, porque a Coreia do Sul nem time tem, né? O time da Coreia do Norte consegue ser melhor do que o da Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte chegou até aí numa Copa. Teve uma Copa que eu não lembro agora se o Brasil perdeu pra Coreia do Norte. Não, o Brasil venceu a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte foi pra Copa e lutou contra o Brasil. Tá. Fez um bom jogo. Mas na Copa de 2002, a Coreia do Sul trapaceou pra caramba no início. Roubou os jogos no início. E o que a Espanha fez agora nessa Copa, cara, foi basicamente lavar a alma. Foi isso aqui, ó. E isso aqui foi o que a Espanha fez hoje. A linda Espanha. Viva Cristo Rei. É muito gostoso, né, se a Espanha a vencer da Argentina, né, porque a Argentina fala que não, nós viemos dos barcos. Vocês lembram dessa história, quando o Fernandes, o presidente da Argentina, falou que, os brasileiros vieram da selva, os mexicanos vieram dos índios, e os argentinos, nós argentinos viemos dos barcos. Barcos que viemos da Espanha. Ele disse isso pro príncipe da Espanha. Sim, a Espanha tem rei e tem príncipe até hoje. Ninguém lembra que existe, mas eles existem. E ele fez isso pra puxar saco da Espanha. Ele falou essa baboseira pra puxar saco da Espanha. Aí veio a Espanha e mostrou o lugar deles, cara. A Espanha chegou lá e colonizou os caras novamente. o Espanha e Itália em Copa 2002 também foi nesse nível aí, Também. né? Foi passar a Coreia. Corinthians e Boca Juniors nas oitavas de final, se eu não me engano, né? O Corinthians tinha um time melhor, tava mais forte, jogou bem o primeiro jogo. Tinha um pouquinho da rivalidade de 2002 da final. Sim. E tal. Acho que foi 1-0 o primeiro jogo pro Boca, né? Foi. E aí vamos pro segundo jogo. A arbitragem, coincidentemente, era o Carlos Amarilha de novo, né? Olha só as coincidências da vida. Senhora. Coincidências da vida. O Corinthians tinha vencido o Boca na final da Libertadores anterior. Que caiu no sorteio. Não sei. É uma entidade que a gente... Ó, assim, estou fechando portas, tá? Porque ela paga pra vários influenciadores pra falar bem dela, tá? Anuncia pra falar bem da Libertadores. Vieram de barco e não conseguiram manter. Vieram de barco e os barcos voltaram e estudaram esses desgraçados. É isso. Voltem pros barcos então agora, desgraçados. Malditos. Libertadores, que inclusive é um campeonato que eu adoro, mas eu estou fechando uma porta aqui, eu e o Rafael, tá bom? Porque não vai vir esse tipo de anúncio pra gente. Mas dane-se. Mas se vier também, ó. Acabou a Acabou o cacete, o Libertador come volta nem aí. Não. Mas enfim. O vídeo tá aí, mas pode chamar. Ah, pode chamar. Vou receber e não vou tirar o vídeo não. Enfim, 2013, oitavas, jogo de volta. O Corinthians, cara, eu estava vendo na casa dele. O Corinthians amassou o Boca Juniors do Pacaembu. Não foi pouco não, tá? Nesse jogo foram 2 pênaltis claros, mas claros pro Corinthians não marcados, e 2 gols muito mal anulados. O zagueiro do Boca deu uma paulada na bola com a mão, velho. Exato. Ele tá parecendo que ele tá jogando basquete. E eu acho que o segundo foi em cima do Paulinho, se não me engano. O Paulinho saiu na frente, o cara meteu a porrada nele e caiu. Esses dois são os novos clássicos do futebol, só que sem ser de esquerda. Mas assim, foi um absurdo. Foi um absurdo, cara.
E 2 gols que o Corinthians fez que foram muito mal anulados. Acabou que o jogo terminou empatado e o Boca se classificou num gol do Riquelme que foi cagado também, que foi um frango lá. Foi, que o Riquelme meteu Sim, um o arco. É. Né? E o Boca acabou se classificando nesse dia aí. O Pato Coincidentemente, sozinho, sim. Vagabundo. Coincidentemente, foi o Carlos Amarillo, o árbitro daquele jogo. Acontece. Ah, coincidência da vida, né? Não sei como cai assim do nada. Sim. Aí vamos para o São Paulo. São Paulo também tem antigo. 1994, São Paulo estava na Novos Clássicos shows da extrema-direita. Até porque o Pessoa do Novos Clássicos estava torcendo pra Argentina, tá? final da Libertadores pela terceira Deve estar chorando agora, chorando. vez consecutiva e era o favorito para vencer o certame naquele jogo, tá? O São Paulo precisava vencer o jogo por 2 gols de diferença para ser campeão, porque se eu não me engano o primeiro jogo foi 2-1 para o Vélez Sarsfield, que era o time do Chilaver na época, tá? Um time muito forte, cara. O São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo, jogando muito melhor, amassando o Vélez. E aí, durante o intervalo, e isso foi fato falado pelo capitão do Vélez em televisão da Argentina, sobre o presidente do Vélez na época, que era um senhor chamado Raul Games. Durante o intervalo, ele foi até o vestiário do árbitro, que eu não lembro o nome, e chamou: seu uruguaio cagão, você vai deixar eles ganhar da gente aqui? E depois disso? Nossa, esse caso de invasão de vestiário, cara, nossa. É o que a Argentina tá fazendo hoje, né? Basicamente chega lá no juiz, no árbitro, e fala: não, você vai roubar pra gente. Seja bem-vindo, mendigo patriota. E depois, logo no começo do segundo tempo, teve um Mendigo patriota é o inimigo, o Nemesis do mendigo de Niterói. pênalti escandaloso não marcado para o São Paulo. E o jogo acabou 1-0, foi para os pênaltis e o Vélez acabou campeão. Mas o fato é, teve um pênalti escandaloso. Poderia perder o pênalti, acontece e tal, mas assim, foi roubado porque teve interferência direta de alguém importante de um clube que não pode falar com o juiz. E foi lá falar, o tal do Uruguai ficou cagando de medo e aí deu eliminação. Ah, devia ter. Se não der fazer a gente sair daqui campeão, você não sai do estádio vivo. Tinha esses papos aí. Tinha. E aí vamos para um outro bônus, 2016, o São Paulo contra o Atlético Nacional teve um pênalti claro não marcado no jogo de ida e teve outro pênalti claro não marcado no jogo de volta. O Atlético Nacional passou pelo São Paulo na semifinal e foi campeão da Libertadores. Poderia perder os pênaltis? Poderia. Mas foi roubado, foi. Tá bom? Vamos para o Cruzeiro. Aliás, diga-se de passagem, tá? Falando com argentinos, eu também vi que esse recorte que eu falei no início, que existe um recorte ideológico entre o Boca, a cidade autônoma de Buenos Aires e o bairro do Boca e tal, que existem argentinos que não gostam do Maradona, porque o Maradona ele é um cara muito de esquerda, e ele é muito associado às esquerdas lá. Toda aquela história, né? É um viciado, é um trapaceiro, e aí ele meio que dá uma recuperada na vida e tal. E ele roubou contra a Inglaterra, que é uma questão emocional dos argentinos, né? Ele fez um gol com a mão. Na verdade, ele fez 2 ou 3 gols com a mão na carreira dele. Mas o mais famoso é o gol que ele fez contra a Inglaterra, numa Copa do Mundo, se eu não me engano. E aí os argentinos, porque ele vingou a gente, que a gente perdeu as Falklands pros ingleses, mas eles nos vingou trapaceando contra a Inglaterra. Enfim. E aí, existe uma questão ali, tanto que a Argentina no último jogo, né, inclusive é ilegal fazer isso, mas eles, obviamente, a FIFA deixa fazer. Eles fizeram lá, o Malvinas são argentinas, eles pegaram o cartaz das Malvinas são argentinas, depois de vencer a Inglaterra, né, trapaceando lá. Então, essa questão também divide os argentinos. Eu conheci argentinos que não gostam do Maradona porque eles dizem que o Maradona é cuca. É o que eles chamam. Eles chamam os esquerdistas lá na Argentina de cucas. Então, ou cuca ou surdos. Então, eles falam que o Maradona é um cuca surda e por isso eles não gostam do Maradona, mesmo que gostem do Messi. Mas do Maradona não gostam porque existe esse recorte ideológico sobre ele. Os esquerdistas roubavam os outros e cheiravam a pornada de novo. Exatamente. 2018, essa aqui também é demais. Essa aqui é maravilhoso. Do Dedé, né? Do Dedé. Boca Juniors e Cruzeiro. Jogo lá na Argentina. O Dedé tira uma bola, não encosta em ninguém e é expulso. E o Cruzeiro também tem um gol mal anulado nesse jogo. É uma coisa assim... Nossa, são coincidências que acontecem com o mesmo clube. E aí os caras vêm falar, é um clube copeiro. Não, meu irmão, é um clube ladrão, velho. Não tem, cara. É muitas vezes o mesmo clube.
tá? É muitas vezes meu culpa. É um absurdo, né, o Brasil, a gente não ser organizador da Copa Regional aqui, né? Se era pra ter uma Libertadores da América, ou um campeonato sul-americano, um campeonato latino-americano, era pro Brasil ser o organizador. Pelo amor de Deus, né, cara? Aí imagina deixar o maior campeonato da região na mão da Argentina. As outras ainda, vá lá, coincidências, pode ser, não duvido que seja roubo, tá? Mas é muito estranho. Liberta o Knightson. O Knightson, ele tem toda a cara de quem tava torcendo pra Argentina. Ele tem um jeito de quem torce pra Argentina. Vocês falam, não, o time argentino na Libertadores detona. Detona por quê? Você pega a Argentina na Copa do Mundo, não chega perto do Brasil. A do Corinthians e Boca de 2013, tem o cara no telefone lá falando. Sim. Que foi feito aquilo mesmo, que era... É, o próprio Grondona, que era presidente da Conmebol, que ele interferiu diretamente para atrapalhar o Corinthians. No YouTube aí tem o telefone, ele falando no telefone, que Sim. roubaram, ele morreu, né? Morreu em 2014. Tomara que tenha no colo do senhor capeta. Sim, ele e o Adolfo. Com certeza, tá sentado no colo do capeta junto com o Narigol lá, que era o técnico da Argentina que roubou do Brasil. Hitler, Nossa, ele mesmo. tomando abacaxi no toba. Sim, enfiando o abacaxi no rabo dele. O cara admitiu que roubou o Corinthians. É. E ele admitiu que prejudicou o Santos em 60. Ah, perdão, Knightson based, Knightson very based. Seja bem-vindo à família. 4 também. O mesmo cara. Não é uma coincidência? Ele virou presidente da Conmebol. A predileção dele por clubes argentinos, pelo fato de ele ser argentino, é uma coisa assim que eu fico embasbacado. Né? Mas vamos lá. Cruzeiro 2018. O Cruzeiro também reclama de 1977, na final da Libertadores, contra o mesmo Boca Juniors, mas eu não encontrei o que era. Então assim, eu não coloquei isso aqui, mas não duvido, tá? 77, a final da Copa Libertadores foi entre Boca e Cruzeiro também, e o cruzeirense alega que o Boca roubou aquele jogo também. Seria mais uma intercorrência, que eu não duvido nada de ter acontecido. Não, você já tem mas tantas coisas aqui. Eu deixei passar porque eu não achei mais, tá? Outra história, Grêmio e River Plate. O Borré fez um gol de mão. Ele meteu a mão na bola. E só pra você ter ideia, no final do Já que eles fizeram uma jogada com a mão agora, nesse último jogo. Quem é que foi? Agora eu não lembro, mas eu acordei e a primeira coisa que eu vi quando eu abri o X foi algum argentino fazendo gol de mão. Ah, não era um gol, né? Mas tava jogando voleibol, né? Tava fazendo toque de mão agora nesse jogo contra a Espanha. jogo, como é que é o nome daquele zagueiro do Grêmio, cara? Esqueci. Que fez o pênalti com a mão? Que foi basicamente, ele fez um pênalti com a mão também, eu esqueci o nome. Todo mundo fala dele, eu sempre esqueci. O River fez um gol de mão com o Borré, que foi validado pelo VAR, tá? Pior, e depois, o zagueiro do Grêmio, que eu esqueci o nome, infelizmente. Quer dizer, gente, as mães fazem empurra. Eu tenho um compilado aqui, cara, até posso colocar, só que o YouTube vai tirar, né? Vou colocar aqui pra vocês. Tem que tomar muito cuidado com isso, aqui que ela pode me dar strike. Pessoal que tá vendo isso no YouTube, venham pra Kik, pelo amor de Deus. Botou a mão na bola. O que eu mostrei agora pro pessoal na Kik, vocês no YouTube nunca poderão ver, tá? Eu postei isso no X e levei strike. E acabou sendo pênalti, que inclusive eu concordo que foi, tá? Mas, por que pra um outro vale e pro um não vale? Eu acho que os caras falam, mas o VAR tem câmera. Dane-se. Sim. Taca aí que não é, depois daqui 2 dias aqui vão chiar. Depois passa. Vai passar. Pois é. E nesse mesmo jogo, o Galhardo, que era técnico do River, estava expulso. Ele comandou o time o jogo inteiro com ponto eletrônico e ainda no intervalo, ele se deu ao luxo de visitar o vestiário do clube. Né? Que não... Nossa, lembro disso. Nossa, cara, o cara entrando no vestiário do Grêmio, cara. Esse eu acho que é o que eu acho mais absurdo de todos. Não pode. Ele admitiu que fez e ninguém fez Você nada. sabe o que aconteceu com ele? Nada. Não tomou punição, não tomou multa, nada. A Conmebol deixou. A gente tá dando strike, cara. O Infantino me deu strike no X por mostrar, postar um compilado de trapaça da Argentina. Passar. Assim acontece, né? Agora, se é um Brasil. Se fosse o Grêmio fazendo isso, se o Renato comanda por ponto eletrônico e vai no vestiário, meu irmão, fica 3 Libertadores sem jogar. Toma uma multa de 1 milhão aí pra parar de fazer isso. Entendeu? E aí vamos para o Fluminense, que tem um bônus também que a gente vai falar. É a hipocrisia da esquerda.
Olha a hipotenusa. Mas o Fluminense em 2012 foi prejudicado contra o mesmo Boca Juniors. Acontece. Contra o Boca Juniors porque teve um pênalti escandaloso não marcado também na Argentina. Também aconteceu. Era o time bom do Fluminense. E eu botei o bônus do Fluminense por último aqui, que é a final da Libertadores de 2008, que, cara, tem uma foto que é incrível. O jogador da LDU segurando a camisa do Washington, puxando. Mas é assim, é claro, é nítido, o juiz viu e tal, e ele não deu pênalti pro Fluminense. O Fluminense acabou perdendo a final da Libertadores. Também teve lá a perninha, etc. Sim. Teve uma puxão de camisa no jogo contra a Suíça, se eu não me engano, também. Acabou perdendo a final da Libertadores para a LDU. E esse, se entra o pênalti, era o gol do título. Só isso. Foi o maior título da história do Fluminense que não aconteceu por causa de um assalto. Caçado nesse dia. É. Enfim, né? Estamos aqui. Quantas piadas morreriam nesse dia? Uma Igual o porrada. Corinthians, que era melhor da América. Mas tá, sobra nada pro também ia acabar Fluminense. Né? Pois é, não acabou. Vou Graças- brincar no brasileiro? Não teve que brincar. Graças a Comembol. Que era o Renato, inclusive. Foi. Mas enfim, assim, podem ser coincidências? Opa. Podem, mas como são coincidências sempre pro mesmo país, né? Basicamente pra um clube só. Nossa, é uma coincidência que eu fico assim. Aí você vem falar que é time copeiro, meu parceiro. Então, time copeiro é nós aí que então, sofre pra ganhar esses embasbacado. bosta, cara. Time brasileiro pra ganhar a Libertadores tem que ter um time muito iluminado, de jogar muito. Inclusive, o Palmeiras ia ser prejudicado contra o Foi, River, o cara tá? era pra ser expulso antes, né? Sim, o Palmeiras ia meter a mão no Palmeiras, que o Palmeiras jogou tão bem. É, que não deu Não tinha o que chance fazer. pro azar. E quando o juiz admite que rouba, como foi o caso do Edilson Pereira de Carvalho em 2005, não é em gol diretamente, é que às vezes é gol, tipo, Era embora a Argentina casting, cara, acho que foi o maior golpe contra a Argentina da história, assim, sabe? Desde que eles perderam a influência que eles tinham no Uruguai ali, desde a época que o Brasil estuprou o Rosas, eu acho que essa foi a maior porrada na Argentina da história. Marília aqui. Mindo, né? Depois da Guerra das Falklands. Mas assim, é lateral invertendo, dá cartão, dá falta, prejudica o clube Coisa nos pequena, lances, às vezes, é. e vai pilhando o jogador, e aí o jogador começa a ficar p***, aí desestabiliza e o outro time vai lá e caçuleta, entendeu? Quantas vezes você assiste Libertadores e tal, você fala, oh, esse juiz tá invertendo falta. Sim. É assim, cara. Enquanto clubes brasileiros não se juntarem e dar uma pressão na Comembol, porque assim, o dinheiro, a grana forte disso aqui, vem do Brasil, tá? Uma vez o Fagner falou pros clubes brasileiros, o senhor nem falaram que era mimimi. Sim, que foi na Sul-Americana 2017. É o que eu falei, cara. O Brasil sustenta a Libertadores, o grosso do dinheiro, da audiência vem do Brasil. É um absurdo que o Brasil seja roubado nisso, toda vez. Mas o Brasil nunca vai sair, porque o brasileiro continua assistindo, porque o Brasil, ele é, apesar de ser roubado, como o Brasil é 3 vezes maior do que a Argentina, o Brasil continua ganhando. Os times brasileiros continuam tendo a superioridade, continuam ganhando mais. Então o brasileiro continua assistindo a Libertadores, mesmo com esses problemas. E a CBF não vai tirar, não vai sair da Libertadores, não vai boicotar a Libertadores, sendo que tá ganhando dinheiro com isso. Então é isso, aí o Brasil fica nessa. Contra o Racing. Meteram a mão, a gente não botou o Sul-Americano, teve Bahia, no Sul-Americana também, vários, tá? Meteram a mão no Corinthians também contra o Racing. E era mimimi. E eu sempre defendi esse ponto. Enquanto os times brasileiros não se organizarem, falam, pô, a gente não vai disputar a Libertadores 5 anos aí. Arruma essa merda aí. A Argentina aí sozinho, mano. Arruma essa merda aí. A gente não Duvido joga. que eles não vêm atrás. Porque a grana vem daqui, cara. A grana forte é do Brasil. Se o campeonato não tiver Brasil, acabou, meu Você vai ver parceiro. Libertadores? Vai Pra jogar a Liga dos Campeões da CONCACAF. Joga 2 anos lá. Pra você ver se eles não arrumam essa merda aqui. Tá? Enquanto isso não acontecer, ano após. E diga-se de passagem, o Brasil, quando for jogar lá na Europa, os times brasileiros mandou bem. Só a Argentina que se ferrou, né? Todo mundo venceu. Só a Argentina que perdeu quando o Brasil, quando a América do Sul foi lá jogar na Europa, no passado meio retrasado. Só a Argentina perdeu. Então, assim, o Brasil podia jogar até na Europa, se quisesse. Ou em algum outro campeonato. Não precisava ficar limitado a Libertadores. Após ano a gente vai tomar Não cartada adianta. desses bosta Vai tá aqui aí. reclamando sempre. E vamos estar sendo aí. E acho que por causa do clubismo a gente vai ficar, se ferrou. Se ferrou. E É a gente legal só você ver o time do seu amigo É. tomar no rabo. eliminar em campo, justo. Acho válido. E se for tem pra que zoar roubar, mesmo. rouba o Palmeiras aí. Porque, contra por o River exemplo, no próximo jogo. O Santos perdeu a Libertadores de 2003 pro Boca. Foi. Eu não tô falando de roubo aqui não, perdeu porque perdeu, tá? O Grêmio perdeu a Libertadores de 2007 pro Boca. Nem roubou, os caras conseguem impedir a Libertadores. Exatamente, cara. O futebol argentino ele é uma completa farsa, tá? Ele é uma completa farsa. Vamos falar a verdade. A Argentina tem controle da Conmebol. A Argentina controla a Libertadores. A Argentina, como a gente viu nesse vídeo, trapaceia toda santa vez que eles podem.
pros times deles. E mesmo assim o Brasil tem o dobro de títulos da Argentina na Libertadores. Mesmo eles trapaceando. E as 3 Copas do Mundo que a Argentina tem, as 3, a Argentina roubou. A primeira Copa que eles ganharam, acho que foi a Copa que foi na própria Argentina, né? Que foi aquela Copa que o Brasil venceu todos os jogos. Aí o desempate não foi feito em pênalti. O desempate foi feito, não, vamos fazer um jogo da Argentina contra o Peru e um jogo do Brasil contra sei lá quem. E como o Brasil tinha ganhado todos os jogos, era impossível pro Brasil perder. Aí o Brasil vence de goleada. E o jogo lá pro Argentina pontuar, a Argentina milagrosamente faz 6-0 contra o Peru. Olha aí, né? Será que o Peru roubou? Então, uma das Copas que a Argentina venceu, o Brasil venceu todos os jogos e a Argentina venceu num sistema de arbitragem bizarro, completamente roubado. A outra Copa que a Argentina venceu foi, se não me engano, a Copa que o Maradona fez o gol com a mão contra a Inglaterra. Que eu acho que foi a Copa que o Brasil, que o branco da seleção brasileira, o nosso atacante, ele foi dopado pelos argentinos e o próprio Maradona admitiu depois. O Maradona, ele admitiu e ainda falou, a culpa dos brasileiros que aceitaram a água do time adversário. Não se aceita a água do time inimigo. Né? Porque a Argentina dopou o jogador brasileiro. O jogador brasileiro, os caras deram uma água batizada pra eles, com Boa Noite Cinderela e com sonífero, e o cara perdeu performance depois. Aí a terceira Copa que a Argentina ganhou foi a última que a gente viu. A Copa de 2022, que a França vai fazer um contra-ataque, pega a bola, sai correndo com a bola, leva de um lado ao outro do campo, quando vai chutando o gol, chega o juiz e apita contra a França, para dar, na verdade, uma falta da Argentina, só que de 5 minutos antes. Parou o jogo, parou o contra-ataque. Então, assim, todas as Copas que a Argentina ganhou foram roubadas, e mesmo roubando, a Argentina não consegue performar contra times europeus e a Argentina não consegue performar contra o Brasil. Ou seja, todo o futebol argentino é uma farsa. Estamos reclamando de roubo aqui? Não estamos reclamando de roubo. É eliminado, times são eliminados. Corinthians perdeu pro Guarani, não a última, mas a outra. Agora é a última Copa, né? Agora a Argentina roubou, anulou 2 gols contra a Espanha e mesmo assim perdeu. Ficou o tempo todo, conseguiu roubar do Egito, conseguiu roubar da Suíça. Agora foi enfrentar um time europeu, perdeu. Perdeu de 3-0. É eliminação, cara, você perde, faz parte perder. Agora, sempre metendo garfo nos times é muito complicado, cara. Não vai parar nunca, acho. Pô, se com o VAR eles não pararam. Pois é. Com VAR, cara. O povo falou, com o VAR agora não vai ter mais. Não tem, Ó, cara. Quando o cara quer, o VAR não é nada. E eu não sei o que vai acontecer. Eu acredito que não vai acontecer nada. Estou nessa esperança. E querendo ou não, é lance eu interpretativo. não duvido que deem 3-0 pro Boca Juniors nesse jogo. Eu não duvido, cara. E se eu sou o Palmeiras, eu também abro o olho, viu? Porque 3-0 também aí. O sonho da Conmebol é que o Boca Juniors seja campeão da Libertadores no ano que o Maradona morreu. É o sonho da Conmebol. Imagina 10 minutos de jogo, um cara do River dar uma esbarrada no Palmeiras na área lá. Sim. 1-0 com 10 minutos de jogo pro River. É correria, o jogo já muda. Sim. E aí? Vamos ficar esperto, hein, gente? Tá? O Palmeiras tem 3-0 e também fica de olho, filho. É. Calma. Comente aí, eu quero saber a sua opinião. Se você lembra de outras coisas do seu time que sofreu aí com argentinos, outras oportunidades, que aqui foi só uma pesquisa, pode ser muito mais. Minha opinião, a Argentina tem que ser